Você sabia que existe um tipo de jejum que os próprios demônios temem? Um jejum tão poderoso que é capaz de expor estratégias ocultas, desmascarar inimigos invisíveis e ativar em você um dom que a maioria dos cristãos nunca experimentou. O dom da revelação divina? Eu descobri isso da pior forma possível. Passei anos jejuando, me privando de comida e água, trancada em quartos escuros, acreditando que estava me conectando com planos espirituais elevados. E de fato, eu via coisas, recebia instruções que pareciam vir de mestres iluminados. Mas tudo era mentira. Cada visão, cada revelação, cada palavra sussurrada no meu ouvido, vinha de um único lugar. Das trevas mais profundas que você pode imaginar. Meu nome não é o que importa. O que importa é que por muitos anos da minha vida eu fui uma bruxa. Não estou falando de fantasia ou de brincadeira. Estou falando de rituais reais, pactos verdadeiros, feitiços que funcionavam e destruíam vidas. E o jejum era minha ferramenta mais eficaz. Quanto mais eu jejuava, mais fraca minha carne ficava. E quanto mais fraca minha carne, mais aberta minha mente se tornava para receber mensagens do mundo espiritual. Mas aqui está o segredo que quase me matou quando descobri. O jejum realmente abre portas no mundo invisível. Ele realmente aguça seus sentidos espirituais. Ele realmente traz revelações. A questão é: revelações de quem? Porque existem dois reinos lutando pela sua atenção. E quando você jejua sem estar conectado à fonte certa, você não está abrindo portas para o céu. Você está abrindo portais para algo muito mais sinistro. Hoje, depois de mais de 10 anos caminhando com Jesus, depois de quase perder minha vida por causa das verdades que descobri, eu entendi a diferença entre o jejum que aprisiona e o jejum que liberta. E essa diferença mudou tudo. Porque quando você descobre o jejum certo, aquele que realmente conecta você com Deus, seus olhos espirituais se abrem de uma forma que você nunca imaginou. Você começa a ver o que estava escondido, a entender planos que estavam sendo tramados contra você, a receber estratégias direto do trono de Deus. Se você está cansado de jejuar e não ver resultados, se você ora e parece que suas palavras se perdem no vazio, se você sente que existe algo bloqueando suas bênçãos, mas não consegue identificar o que, então você precisa descobrir o que vou revelar agora. Porque existe um jejum específico que traz revelação. E quando a revelação vem, tudo muda. Escreva agora nos comentários: Senhor, revela o que está oculto. Faça isso antes de continuar, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode abalar tudo o que você pensava saber sobre guerra espiritual. Eu nasci e cresci em Lagos, na Nigéria, uma cidade onde o mundo espiritual não é teoria, é realidade. Desde criança eu percebia coisas que outras pessoas não viam. Sombras que se moviam nos cantos dos quartos, sussurros que vinham de lugares vazios, presenças que faziam meu corpo gelar sem motivo aparente. Minha família dizia que eu tinha um dom. E de certa forma, eles estavam certos. Mas não era o tipo de dom que vem de Deus. Aos poucos, fui sendo introduzida em práticas que prometiam desenvolver essa sensibilidade espiritual. Comecei com coisas simples: leituras, consultas, rituais que pareciam inofensivos. Mas cada passo me levava mais fundo. E quando você entra nesse caminho, é como descer uma escada sem fim. Cada degrau parece te levar a um conhecimento maior, a um poder mais intenso. Mas na verdade, você está apenas descendo para um buraco cada vez mais escuro. Foi nesse mundo que aprendi sobre o jejum. Meus mentores espirituais me ensinaram que o corpo é uma prisão para a mente, que para alcançar níveis mais elevados de consciência, eu precisava enfraquecer a carne. Então, comecei a jejuar. Não eram jejuns simples. Eram dias inteiros sem comer, sem beber água, trancada em lugares escuros, cercada de velas e incensos, repetindo mantras e invocações. E, pelo menos era o que eu acreditava. Depois de horas em jejum, começavam as visões, luzes piscando, formas se materializando ao meu redor, vozes que me chamavam pelo nome e me davam instruções específicas. Elas me diziam coisas sobre o futuro, me mostravam situações que realmente aconteciam dias depois, me revelavam segredos sobre pessoas que eu nunca poderia saber de outra forma. Eu me sentia poderosa, iluminada, escolhida. Mas havia um preço. A cada jejum, a cada ritual, algo dentro de mim morria. Não percebi no começo. Era sutil.
uma paz que desaparecia, uma alegria que sumia, relacionamentos que se desfazia. Eu atribuía tudo isso ao processo de evolução espiritual. Diziam que era necessário se desapegar das coisas terrenas para alcançar o divino. Então eu aceitava. E continuava jejuando. Continuava abrindo portas. O que eu não sabia é que cada porta aberta era uma permissão. Cada visão recebida era uma corrente sendo colocada. Aqueles guias espirituais que falavam comigo com tanta sabedoria, que me mostravam segredos do universo, que me prometiam conhecimento e poder, eram demônios disfarçados. Eles tinham nomes bonitos, se apresentavam como mestres ascensionados, como espíritos de luz, como anjos guardiões, mas eram mentirosos, e eu era a tola que acreditava em cada palavra. Por anos, vivia assim, praticando feitiços, fazendo trabalhos para outras pessoas, usando meu suposto dom para manipular situações. Eu ajudava alguns, destruía outros, achava que estava no controle, mas na verdade, eu era a marionete. Cada vez que jejuava buscando revelação, o que eu recebia era engano embrulhado em meia-verdade. Eles me mostravam fragmentos do que eu queria ver, mas escondiam o preço que eu pagaria depois, até que algo aconteceu. Algo que mudaria minha vida para sempre. Eu fiz um jejum particularmente intenso. 3 dias sem comer, sem beber, pedindo revelações sobre meu futuro espiritual. E no terceiro dia, no momento em que eu esperava receber mais poder, mais conhecimento, o que aconteceu foi completamente diferente. Em vez das vozes familiares dos meus guias, ouvi outra voz. Uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, mas que de alguma forma reconheci no fundo da minha alma. E essa voz disse apenas uma frase: "Você está sendo enganada." Foi como se um raio tivesse atravessado meu peito. Todo o meu corpo tremeu. As entidades ao meu redor começaram a se manifestar de forma violenta. O que antes parecia luz se transformou em sombras pesadas. O que parecia paz se tornou opressão sufocante. Pela primeira vez em anos tive medo real, porque naquele momento, mesmo sem entender completamente, percebi a verdade. Eu não estava servindo a luz, estava servindo as trevas, e elas não queriam me libertar. Hoje eu sei que aquela voz era do Espírito Santo. Era Deus começando a me resgatar de um buraco que eu mesma havia cavado. Mas naquele momento, eu não tinha essa compreensão. Tudo o que sabia é que algo estava errado. Muito errado. E pela primeira vez na vida, senti que precisava de ajuda. Ajuda verdadeira. Não daquelas entidades que me enganavam, mas de algo maior, do algo real. Os dias que se seguiram depois daquela revelação foram os mais aterrorizantes da minha vida. Porque quando você começa a questionar as entidades que serviu por tanto tempo, elas não simplesmente desaparecem, elas lutam, elas se manifestam com mais força. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Comecei a ter pesadelos todas as noites, sonhos onde eu estava sendo perseguida, sufocada, arrastada para lugares escuros. Acordava com marcas no corpo que não conseguia explicar, arranhões, hematomas, queimaduras. Minha casa, que antes parecia um santuário espiritual, se transformou em uma prisão opressiva. Objetos caíam sozinhos, sombras se moviam pelas paredes. Eu ouvia passos quando estava sozinha, e as vozes, aquelas vozes que antes me guiavam com tanta suavidade, agora me ameaçavam constantemente. Elas diziam que se eu os abandonasse, morreria. Que tudo o que eu tinha construído seria destruído. Que ninguém mais me aceitaria. Que eu tinha ido longe demais para voltar atrás. E por um tempo, acreditei. Tentei voltar aos rituais, aos jejuns, esperando que tudo voltasse ao normal. Mas não voltou. Porque algo havia mudado dentro de mim. Aquela única frase que eu ouvi durante o jejum tinha plantado uma semente de dúvida, que não parava de crescer. Foi nesse estado de desespero que algo inesperado aconteceu. Eu estava caminhando pela rua, perdida nos meus pensamentos sombrios, quando passei em frente a uma pequena igreja. Não era nada grandioso. Apenas um prédio simples com as portas abertas. De dentro vinha o som de pessoas cantando. Normalmente eu passaria direto, mas naquele dia, algo me fez parar. Não sei explicar. Foi como se uma força invisível tivesse segurado meus pés no chão. Fiquei ali parada na calçada, ouvindo. E quanto mais ouvia, mais algo estranho acontecia dentro de mim. Era como se duas guerras estivessem acontecendo simultaneamente. Uma parte de mim queria correr dali,
Sentia repulsa, medo, raiva. Mas outra parte, uma parte que eu nem sabia que existia queria entrar. Queria saber o que era aquilo que fazia meu peito apertar daquela forma. Depois de alguns minutos travando essa batalha interna, dei um passo em direção à porta. E naquele exato momento, senti como se algo tivesse sido rasgado dentro de mim. As entidades que me acompanhavam começaram a se manifestar com violência. Minha cabeça latejou. Meu estômago se revirou. Minhas pernas tremeram. Mas eu continuei andando. Um passo. Depois outro. Até que entrei. O que aconteceu a seguir mudou minha vida para sempre. Assim que cruzei aquela porta, foi como se eu tivesse entrado em outro mundo. A opressão que carregava há dias, aquele peso sufocante no peito, começou a diminuir. As pessoas estavam de pé, algumas com os olhos fechados, outras com as mãos levantadas, cantando sobre alguém chamado Jesus. E havia algo naquele ambiente que eu nunca tinha sentido antes. Não era a energia pesada e manipuladora dos meus rituais. Era algo leve, mas ao mesmo tempo poderoso. Algo que fazia as trevas dentro de mim se contorcerem. Me sentei no último banco, tentando passar despercebida, mas por dentro estava acontecendo um tumulto. As vozes que me atormentavam há dias começaram a gritar dentro da minha cabeça, me ordenando que saísse dali imediatamente. Mas pela primeira vez, em muito tempo, desobedeci. Fiquei. Quando o louvor terminou, um homem subiu ao púlpito para pregar. E as primeiras palavras que saíram da boca dele foram como flechas direto no meu coração. Ele disse: "Hoje o Espírito Santo me mandou falar para alguém aqui que está preso em engano espiritual. Você acha que tem poder, mas na verdade é escravo. Você pensa que vê a verdade, mas está cego. E Jesus quer abrir seus olhos hoje." Comecei a chorar. Não queria, mas as lágrimas simplesmente começaram a cair. Tentei segurar, mas não consegui. Era como se anos de dor, mentira e aprisionamento estivessem sendo expostos de uma vez só. E quanto mais aquele homem falava, mais eu sentia algo se quebrando dentro de mim. Ele continuou pregando sobre como o inimigo usa práticas espirituais para escravizar as pessoas, como ele oferece poder, conhecimento, revelações, mas tudo é mentira, misturada com fragmentos de verdade. Como o jejum pode ser usado tanto para abrir portas para Deus, quanto para abrir portais para demônios. E que a diferença está em quem você busca quando jejua. Cada palavra era como se alguém estivesse descrevendo exatamente a minha vida, coisas que ninguém ali poderia saber sobre mim. Detalhes específicos sobre os rituais que eu praticava, sobre as entidades que me enganavam, sobre a prisão em que eu vivia. E pela primeira vez, entendi que não estava sozinha naquela sala. Havia alguém ali que sabia tudo sobre mim. E mesmo assim, não estava me condenando. Estava me chamando de volta. No final da pregação, o homem fez um apelo. Disse que se alguém ali queria ser liberto de verdade, que se levantasse e fosse à frente. Meu corpo inteiro travou. As vozes dentro da minha cabeça gritavam que se eu fizesse aquilo seria destruída, que eu perderia tudo, que estava cometendo o maior erro da minha vida. Mas ao mesmo tempo, aquela voz que eu tinha ouvido durante meu jejum dias atrás, voltou, suave, mais firme, e disse apenas: "Levanta." Não sei de onde tirei forças, mas me levantei. Minhas pernas tremiam tanto, que mal conseguia andar. As pessoas ao meu redor começaram a orar, e quando cheguei à frente, antes mesmo que o pastor dissesse qualquer coisa, desabei. Caí de joelhos e comecei a confessar tudo. Anos de bruxaria, rituais, pactos, feitiços, tudo saiu de uma vez. E quanto mais eu confessava, mais leve me sentia. As pessoas ao meu redor colocaram as mãos sobre mim e começaram a orar. E foi naquele momento que vi com meus próprios olhos espirituais algo que me chocou profundamente. Sempre achei que tinha visão espiritual desenvolvida por causa dos meus anos na bruxaria. Mas aquilo que vi naquele dia foi diferente de tudo. Vi as entidades que me acompanhavam há anos sendo forçadas a recuar. Elas gritavam, se debatiam, tentavam se agarrar a mim, mas não conseguiam, porque havia uma luz ao meu redor que era mais forte que todas elas juntas. E então, no meio daquela oração, ouvi a voz novamente, mas dessa vez, não foi apenas uma frase, foi uma revelação completa. Deus me mostrou exatamente como eu tinha sido enganada. Como cada jejum que fiz na bruxaria,
não estava me conectando com planos superiores, mas estava abrindo brechas para que demônios entrassem na minha vida. Como cada visão que recebi, era manipulação disfarçada de sabedoria. Como cada pacto que fiz, era uma corrente sendo colocada na minha alma. Mas ele também me mostrou algo que mudou tudo. Me mostrou que o jejum é realmente uma arma espiritual poderosa, que quando feito da forma correta, em conexão com ele, tem o poder de rasgar véus, expor mentiras e trazer revelação verdadeira. E que ele queria me ensinar a usar essa arma, não para destruir pessoas como eu fazia antes, mas para libertar, para resgatar, para trazer luz onde há trevas. Naquele dia, pela primeira vez na vida, fiz uma oração verdadeira. Não foi ritual. Não foi fórmula decorada. Foi apenas eu, quebrantada, entregando minha vida a Jesus e pedindo que Ele me libertasse de tudo o que eu tinha me envolvido. E Ele libertou. Não foi instantâneo, não foi mágico. Foi um processo doloroso, que levou meses, mas foi real. Pela primeira vez em anos, senti que não estava mais presa. Nos meses seguintes, aprendi coisas sobre o mundo espiritual que nunca imaginei durante meus anos na bruxaria. Descobri que tudo o que achava que sabia era apenas a superfície distorcida de uma verdade muito maior, que o poder que eu pensava ter era apenas escravidão disfarçada, e que a verdadeira liberdade só existe em Cristo. E foi durante esse tempo de aprendizado que descobri o segredo que mudaria minha vida para sempre. O segredo de um tipo específico de jejum, que traz revelação divina. Um jejum que não manipula, não barganha, não busca poder egoísta, mas que simplesmente pede a Deus que revele o que está oculto. E quando Deus revela nada, permaneça escondido. Escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque o que vou revelar no próximo capítulo pode mudar completamente sua compreensão sobre guerra espiritual e o poder da revelação divina. Depois de alguns meses caminhando com Jesus, sendo discipulada na igreja e passando por um processo intenso de libertação, cheguei a um ponto crucial da minha jornada. Eu tinha renunciado aos pactos, havia me afastado completamente das práticas de bruxaria e estava aprendendo a viver como cristã. Mas algo ainda me incomodava profundamente. Eu sabia que minha missão não era simplesmente ser salva e pronto. Havia um chamado na minha vida, um propósito que Deus estava começando a revelar aos poucos. Foi nesse momento que meus líderes espirituais me apresentaram a história de Esther de forma mais profunda. Eu já tinha ouvido sobre ela superficialmente, mas dessa vez foi diferente. Sentamos para estudar cada detalhe daquele relato bíblico. E quanto mais estudava, mais algo dentro de mim se agitava, porque a situação de Esther tinha paralelos impressionantes com o que eu estava vivendo. Esther era uma mulher que descobriu que seu povo estava sob um decreto de morte. Um plano secreto havia sido tramado para destruir todos os judeus no Império Persa. E esse plano tinha sido arquitetado por um homem chamado Amã, que odiava o povo de Deus e usou sua posição de poder para decretar extermínio. Mas havia algo mais profundo acontecendo ali. Não era apenas uma questão política. Era uma guerra espiritual. O inimigo estava tentando destruir o povo através do qual o Messias viria ao mundo. Quando Esther descobriu sobre esse decreto, ela não correu para confrontar o rei imediatamente. Ela não agiu por impulso ou emoção. Ela fez algo que mudaria tudo. Ela convocou um jejum. 3 dias, sem comer, sem beber. Ela, todas as suas servas, e todos os judeus que estavam na cidade, um jejum absoluto, radical, desesperado, porque ela sabia que estava prestes a fazer algo que poderia custar sua vida, e ela precisava de revelação divina sobre como agir. E foi exatamente durante aquele jejum que algo extraordinário aconteceu no mundo espiritual. Enquanto Esther e seu povo clamavam, Deus começou a mover peças no tabuleiro invisível. O rei teve insônia e pediu que lessem os registros históricos, descobrindo que um judeu chamado Mardoqueu havia salvado sua vida anos antes e nunca foi recompensado. Amã, no auge da sua arrogância, foi exposto publicamente. Seus planos secretos vieram à tona. A armadilha que ele tinha preparado se voltou contra ele mesmo. E o povo de Deus foi salvo. Quando terminei de estudar essa história, algo explodiu dentro do meu coração, porque entendi que meu chamado era exatamente isso: resgatar pessoas que estão sob decreto de morte espiritual, pessoas presas em bruxaria,
em religiões que não servem a Jesus, em pactos demoníacos. E para fazer esse trabalho, eu precisava ter os olhos espirituais abertos. Precisava de revelação divina constante, porque não dá para entrar numa guerra espiritual às cegas. Foi então que tomei a decisão mais radical da minha vida como cristã. Decidi fazer o jejum de Esther, mas não de forma imprudente. Eu sabia que meu corpo ainda estava se recuperando dos anos de abuso que sofreu durante a bruxaria. Então conversei com meus líderes espirituais, expliquei meu desejo, e eles me orientaram a começar devagar. Não 3 dias completos de uma vez, mas jejuns progressivos, até que meu corpo estivesse preparado. Comecei com um dia, 24 horas sem comer, nem beber. Mas o propósito era muito específico. Eu não pedi coisas materiais, não pedi emprego, dinheiro, ou bênçãos pessoais. Pedi apenas uma coisa: revelação. Senhor, revela o que está oculto. Mostra-me o que meus olhos naturais não conseguem ver. Expõe as estratégias do inimigo. Traz luz onde há trevas. E Deus respondeu de uma forma que me deixou sem palavras. No primeiro dia de jejum, tive um sonho extremamente vívido. Não era aqueles sonhos confusos e místicos que eu tinha na bruxaria. Era claro, direto, como se Deus estivesse me mostrando um filme. Vi uma casa específica. Reconheci a rua, o número, os detalhes da fachada. E dentro daquela casa, vi um altar espiritual. Não era visível aos olhos naturais, mas estava ali. Velas pretas, objetos rituais, fotografias de pessoas amarradas com fios vermelhos, e uma mulher fazendo feitiços. Acordei sobressaltada. Aquele sonho tinha sido tão real, que parecia que eu tinha estado fisicamente naquele lugar. Fiquei o dia inteiro inquieta, sem saber o que fazer com aquela informação. Até que na tarde seguinte, enquanto caminhava pelas ruas fazendo o trabalho de evangelização que tinha se tornado minha rotina, passei exatamente em frente àquela casa. Parei imediatamente. Meu coração disparou. Era exatamente como no sonho. Fiquei ali parada na calçada, orando em silêncio, pedindo direção a Deus. E foi quando a porta da casa se abriu. Uma mulher saiu. Nossos olhos se encontraram. E naquele momento, com meus olhos espirituais, vi exatamente o que Deus tinha me mostrado no sonho. Ela estava carregando peso espiritual. Correntes invisíveis, opressão densa ao seu redor. Mas também vi algo que me surpreendeu. Vi que ela não era feliz naquela vida, que por baixo daquela máscara de poder, havia uma mulher quebrada, desesperada, presa. Não sei de onde veio a coragem, mas me aproximei e disse apenas: "Você está cansada, não está?" Ela me olhou assustada, como se eu tivesse lido sua mente. E antes que pudesse responder, continuei: "Eu sei o que você faz. Eu era como você. Mas Jesus me libertou. E Ele quer te libertar também." As lágrimas começaram a escorrer do rosto dela, instantaneamente. E ali na frente daquela casa, ela desabou. Confessou tudo. Anos de bruxaria Hitway, pactos, e um cansaço profundo de viver naquela escravidão. Naquele mesmo dia, levei aquela mulher para a igreja. Ela foi ministrada, orou, renunciou aos pactos, e começou seu processo de libertação. E tudo aconteceu porque Deus me deu revelação através do jejum. Ele me mostrou algo que estava oculto. Me direcionou para um lugar específico no momento exato. E usou meu testemunho para resgatar uma alma. Mas aquela foi apenas a primeira de muitas experiências. Conforme continuei praticando o jejum de revelação, Deus começou a me mostrar coisas cada vez mais profundas. Houve momentos em que acordava com nomes específicos na mente. Pessoas que eu nunca tinha visto, mas que dias depois apareciam na minha frente pedindo ajuda. Outras vezes, durante o jejum, recebia palavras de conhecimento sobre situações específicas que pessoas ao meu redor estavam enfrentando. E quando falava com elas, confirmavam que era exatamente aquilo. Uma das revelações mais impactantes aconteceu quando jejuei pedindo direção sobre meu próprio ministério. Eu estava confusa sobre qual caminho seguir. Algumas pessoas da igreja achavam que eu deveria me tornar pastora, ter um cargo oficial, mas algo dentro de mim resistia a essa ideia. Então entrei em jejum pedindo que Deus me mostrasse qual era realmente meu chamado. E durante aquele jejum, Ele me deu uma visão clara. Vi a mim mesma não dentro de 4 paredes pregando para pessoas que já conhecem Jesus. Vi a mim mesma nas ruas, nos becos, nos lugares escuros onde a maioria dos cristãos não quer ir. Vi pessoas presas em bruxaria,
em vícios, em religiões falsas, e vi Jesus me enviando para resgatar essas almas. Não com título, não com posição, mas simplesmente como uma testemunha viva do poder de Deus para libertar. Quando terminei aquele jejum, meu chamado estava cristalino. Eu não precisava de cargo na igreja. Minha igreja era a rua. Meu púlpito eram os becos. Minha congregação eram as almas perdidas que ainda não conheciam Jesus. E minha arma mais poderosa era a revelação divina que vinha através do jejum, porque eu não podia simplesmente sair por aí, orando sem direção. Precisava saber onde ir, com quem falar, o que dizer. E Deus me mostrava tudo isso, mas com revelação, também veio responsabilidade. Porque Deus não mostra segredos para que a gente fofoque ou se vanglorie. Ele mostra para que a gente interceda, resgate e libertei. Houve momentos em que recebi revelações sobre pessoas específicas na igreja que estavam vivendo em pecado oculto. E em vez de expor publicamente, Deus me mandou orar em secreto. Interceder sem que ninguém soubesse. E depois de semanas jejuando e orando por aquelas pessoas, vi transformações acontecerem. Casamentos restaurados, vícios quebrados, mascaras candle. Também aprendi que revelação sem sabedoria pode virar peso. Houve um momento em que recebi uma revelação muito pesada sobre alguém próximo. Vi que aquela pessoa estava sendo alvo de feitiçaria. Que trabalhos espirituais estavam sendo feitos contra ela. E meu primeiro impulso foi correr e contar. Mas o Espírito Santo me freou. Me mostrou que se eu simplesmente falasse aquilo sem sabedoria, poderia causar medo, paranoia, e até afastar a pessoa de mim. Então ele me ensinou a orar estrategicamente. A interceder quebrando aqueles trabalhos na esfera espiritual, antes de falar qualquer coisa no natural. E foi exatamente isso que fiz. Jejuei por dias intercedendo por aquela pessoa. E conforme orava, vi no espiritual as correntes se quebrando, os trabalhos sendo desfeitos, a proteção de Deus sendo estabelecida ao redor dela. E só depois que tive certeza de que a batalha espiritual havia sido vencida, procurei a pessoa, e falei. E quando falei, ela não teve medo, porque ela mesma já estava sentindo a diferença. Hoje, depois de mais de 10 anos praticando o jejum de revelação, posso afirmar com absoluta certeza, não existe guerra espiritual eficaz sem revelação divina. Você pode orar por dias, semanas, meses, mas se não souber contra o que está orando, está atirando no escuro. E o inimigo adora quando lutamos às cegas, porque assim ele pode continuar operando em segredo, preparando armadilhas que não vemos, tramando estratégias que não percebemos. Mas quando Deus abre seus olhos espirituais, através do jejum, tudo muda. Você começa a ver o que estava oculto, a entender planos que estavam sendo tramados, a perceber ataques antes mesmo que se manifestem. E com essa revelação, você ora com precisão cirúrgica. Você não desperdiça energia lutando contra sombras. Você vai direto na raiz do problema. Escreva nos comentários: eu não vou desistir da oração. Porque no próximo capítulo vou te contar histórias específicas de pessoas que foram libertas através do jejum de revelação, e você vai entender por que esse jejum é tão temido pelo inferno. A diferença entre quem eu era e quem me tornei em Cristo é abismal. Quando olho para trás, para aquela mulher que jejuava nas trevas, buscando poder e conhecimento, mal consigo acreditar que era eu. Porque naquela época, mesmo com toda a suposta sabedoria espiritual que achava ter, eu era a pessoa mais vazia, mais triste e mais escravizada que você pode imaginar. Hoje, mesmo sem títulos religiosos ou posições de destaque, sou livre, completamente livre. Essa liberdade não veio de uma hora para outra. Não foi um passe de mágica onde orei uma vez e tudo mudou instantaneamente. Foi um processo doloroso a longo mas real. E o jejum de revelação foi a ferramenta que Deus usou para me guiar através de cada etapa dessa transformação. Porque conforme Ele ia me mostrando áreas da minha vida que ainda estavam contaminadas, eu podia tratar especificamente daquilo. Nos primeiros meses depois da minha conversão, descobri que não bastava apenas renunciar aos pactos que eu tinha feito conscientemente. Havia coisas na minha vida que eu nem sabia que eram portas abertas para o inimigo. Objetos que carregavam carga espiritual, relacionamentos que me puxavam de volta para as trevas, padrões de pensamento que tinham sido moldados por anos servindo ao lado errado. Foi através do jejum que Deus começou a revelar essas coisas,
uma por uma. Lembro de uma vez em que estava jejuando pedindo que o Senhor me mostrasse se ainda havia algo na minha casa que o desagradava. Eu já tinha jogado fora todos os objetos óbvios. Cartas do Terá, livros de feitiçaria, cristais, velas rituais, tudo. Mas durante aquele jejum, minha atenção foi direcionada para uma pequena estatueta que eu tinha ganhado anos atrás de uma mentora espiritual. Era apenas um objeto decorativo, ou pelo menos era o que eu pensava. Mas quando olhei para aquela estatueta com olhos espirituais abertos através do jejum, vi exatamente o que estava ali. Vi uma ligação espiritual, uma porta aberta. Aquele objeto não era neutro, tinha sido consagrado em ritual. E enquanto estivesse na minha casa, mantinha uma conexão com forças que eu não queria mais perto de mim. Destruí aquele objeto imediatamente. E a diferença foi instantânea. A atmosfera da minha casa mudou. Aquela opressão sutil que eu sentia, mas não conseguia identificar simplesmente, desapareceu. Outra área que precisou de transformação profunda foi minha mente. Anos mergulhada em doutrinas demoníacas tinham moldado completamente minha forma de pensar. Eu precisava renovar minha mente com a palavra de Deus. Mas não bastava apenas ler a Bíblia mecanicamente. Eu precisava que Deus me revelasse verdades específicas, que destruiriam as mentiras que eu havia acreditado por tanto tempo. Então comecei a fazer jejuns específicos, pedindo revelação sobre determinadas áreas. Jejuava pedindo que Deus me mostrasse quem Ele realmente é, porque eu tinha uma imagem completamente distorcida dele. E conforme jejuava e lia a palavra, verdades explodiam dentro de mim. Versículos que eu já tinha lido antes de repente, ganhavam significado profundo. Era como se Deus estivesse me ensinando pessoalmente, revelando camadas de entendimento que minha mente natural nunca alcançaria. Descobri que Deus não é aquela força impessoal e distante que a bruxaria me ensinou. Ele é Pai. Ele é pessoal. Ele me conhece pelo nome. Ele se importa com cada detalhe da minha vida. Ele não quer me usar como ferramenta descartável. Ele me ama genuinamente. Essas verdades podem parecer simples para quem cresceu na igreja. Mas para mim, eram revolucionárias. Destruíam anos de doutrinação, que me fizeram acreditar que eu precisava conquistar a aprovação divina, através de obras e rituais. Meus relacionamentos também passaram por transformação radical. Tive que me afastar de pessoas que faziam parte da minha vida durante os anos de bruxaria. Não por julgamento ou arrogância, mas por proteção. Porque algumas daquelas pessoas não aceitaram minha conversão, viram como traição, como fraqueza, e ativamente tentavam me puxar de volta. Houve ameaças, houve tentativas de intimidação, houve até trabalhos espirituais feitos contra mim, mas através do jejum de revelação, Deus me mostrava cada movimento que o inimigo tentava fazer. Via em sonhos quando alguém estava tramando algo contra mim. Recebia palavras de conhecimento sobre conversas que estavam acontecendo nas minhas costas, e armada com essa informação, podia orar estrategicamente. Podia quebrar na esfera espiritual aquilo que estava sendo arquitetado contra a minha vida. Houve um caso específico que marcou muito essa fase. Uma pessoa do meu passado, que tinha sido muito próxima durante os anos de bruxaria, não aceitou minha conversão. Ela começou a espalhar mentiras sobre mim, na comunidade onde vivíamos. Dizia que eu estava fingindo ser cristã para conseguir enganar pessoas e roubar dinheiro. Que minha conversão era teatral. Que eu continuava praticando feitiçaria em segredo. Essas mentiras começaram a me afetar profundamente. Minha reputação estava sendo destruída. Pessoas que eu estava tentando alcançar com o evangelho, ouviam aquelas histórias e se afastavam. Eu me sentia impotente. Queria me defender, provar que era tudo mentira, mas não sabia como. Foi então que entrei em jejum pedindo revelação sobre aquela situação. E Deus me mostrou algo que nunca imaginaria. Revelou que aquela pessoa não estava fazendo aquilo por maldade pura. Ela estava com medo. Medo porque minha libertação expunha a prisão em que ela mesma vivia. Minha transformação era um espelho que mostrava a ela o quanto estava presa. E em vez de buscar libertação também, ela preferiu tentar me destruir, para não ter que encarar sua própria condição. Deus também me mostrou que por trás daquela pessoa, havia entidades demoníacas operando, usando a dor dela, o medo dela, a raiva dela, para tentar me fazer desistir. Porque se conseguissem me afastar do Evangelho, poderiam usar meu testemunho de fracasso, para manter outras pessoas presas. Era uma estratégia calculada. Mas a revelação não parou por aí. Deus também me mostrou como agir. Me instruiu a não revidar.
a não tentar me defender publicamente, mas a orar, a interceder por aquela pessoa, a abençoar quem me amaldiçoava. Isso foi extremamente difícil. Tudo em mim queria lutar de volta, mas obedeci. Jejuei e orei por aquela pessoa durante semanas. Não orações superficiais, mas intercessão profunda, pedindo que Deus tocasse no coração dela, que abrisse os olhos dela para a própria prisão, que a libertasse como tinha me libertado. E sabe o que aconteceu? Depois de meses nessa intercessão, aquela pessoa apareceu na igreja, sentou no fundo, tentando não ser notada. E quando o culto terminou, me procurou. Estava quebrantada. Pediu perdão, confessou que tinha tentado me destruir, por inveja da minha liberdade, e disse que queria conhecer esse Jesus que tinha me transformado tanto. Naquele dia levei aquela pessoa pelos mesmos caminhos que eu havia percorrido: oração, renúncia, libertação. E hoje, anos depois, ela também está livre, também trabalha resgatando almas, também pratica o jejum de revelação. E nossa história se tornou testemunho vivo de que Deus pode transformar até os piores inimigos em aliados no reino. Mas a transformação mais profunda que experimentei não foi externa, foi interna. Foi na minha identidade. Durante anos na bruxaria, minha identidade estava ligada ao poder que eu achava ter. Eu era definida pelo que conseguia fazer espiritualmente, pelas visões que recebia, pelos rituais que dominava. Quando tudo isso foi tirado, quando renunciei a tudo aquilo, passei por uma crise de identidade severa. Quem eu era sem aquele poder? Qual era meu valor sem aquelas habilidades? Deus precisou me reconstruir do zero, e Ele fez isso através de revelações progressivas sobre quem eu sou em Cristo. Cada jejum trazia uma nova camada de entendimento. Eu não sou definida pelo que faço. Sou definida por quem Ele é. Eu não preciso conquistar valor, já sou valiosa porque Ele me comprou com seu sangue. Eu não preciso provar nada para ninguém, minha aprovação vem dele. Essas verdades foram se enraizando na minha alma, conforme Deus as revelava durante os jejuns. E lentamente, minha identidade foi sendo reconstruída sobre fundamento sólido, não mais sobre areia movediça de experiências místicas e poder temporal, mas sobre a rocha, que é Cristo. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma pessoa completamente diferente, não apenas externamente, embora até fisicamente eu tenha mudado. Meu semblante mudou. Aquela escuridão que carregava nos olhos desapareceu. Mas a transformação mais profunda é invisível aos olhos naturais. É na alma. É no espírito. É na forma como enxergo o mundo. Como me relaciono com as pessoas. Como entendo meu propósito. Antes, eu usava pessoas como instrumentos para meus objetivos espirituais. Fazia feitiços para controlar, manipular, destruir. Hoje, vejo cada pessoa como alma preciosa, que Jesus morreu para salvar. Meu desejo não é mais ter poder sobre ninguém, é ver pessoas libertas. É resgatar quem ainda está preso onde eu estive. Antes, o jejum era ferramenta de manipulação espiritual, algo que eu usava para forçar resultados, para abrir portas que não deveriam ser abertas, para conversar com entidades que deveriam permanecer em silêncio. Hoje, o jejum é comunhão com Deus. É busca por sua face, é desejo de ouvir sua voz acima de todas as outras. É instrumento de revelação que me mantém alerta espiritualmente, protegida, direcionada. Essa transformação é possível para qualquer pessoa. Não importa quão fundo você foi nas trevas, não importa quantos pactos você fez, não importa quanto tempo você serviu ao inimigo. Se Jesus me resgatou, se Ele me transformou, se Ele me libertou, Ele pode fazer o mesmo por você, porque o poder não está em mim, está nele. E Ele não faz acepção de pessoas. Se você está preso em qualquer tipo de escravidão espiritual, saiba que há esperança. Se você pratica coisas que sabe que desagradam a Deus, mas não consegue parar, há poder disponível para te libertar. Se você sente que sua vida não tem propósito, que está apenas existindo, mas não vivendo, Jesus quer te transformar, assim como transformou a mim. E o primeiro passo é o mesmo que eu dei. Reconhecer que você precisa de ajuda, que não consegue sozinho, que precisa de um Salvador. E Jesus está esperando. Ele não vai te condenar, não vai te rejeitar. Ele vai te receber de braços abertos. Vai te lavar, vai te transformar, e vai te usar poderosamente no reino dele,
Compartilhe este testemunho com alguém que precisa ouvir esta mensagem, porque talvez essa pessoa esteja exatamente onde eu estive perdida, empresa, desesperada, e seu simples ato de compartilhar pode ser o instrumento que Deus vai usar para alcançar aquela alma. Depois de mais de 10 anos praticando o jejum de revelação, aprendi lições que precisam ser compartilhadas, porque muitos cristãos jejuam, mas jejuam sem direção. Outros têm medo de jejuar, porque ouviram histórias assustadoras. E há aqueles que transformaram o jejum em fórmula mágica, como se fosse ritual que automaticamente força Deus a agir. Nada disso é verdade, e eu preciso trazer clareza sobre isso. A primeira coisa que você precisa entender é esta: jejum não é barganha com Deus. Não é você dizendo, eu faço minha parte ficando sem comer, e você faz a sua, me dando o que quero. Deus não negocia. Ele não é manipulado por nossas práticas religiosas. O jejum é ferramenta de comunhão, não de negociação. Quando você jejua corretamente, não está tentando comprar a resposta de Deus. Está se colocando em posição de ouvir melhor sua voz. Durante meus anos na bruxaria, eu jejuava exatamente com mentalidade de barganha. Achava que quanto mais sofresse fisicamente, mais os espíritos seriam obrigados a me responder. E de fato, recebia respostas. Mas não eram respostas de Deus. Eram enganos de demônios que se aproveitavam do meu estado de vulnerabilidade física e mental. Isso é extremamente importante entender. O jejum em si não é bom nem ruim, é ferramenta neutra. A questão é: quem você está buscando quando jejua? Se você jejua buscando a Deus, em nome de Jesus, coberto pelo sangue do Cordeiro, suas portas espirituais se abrem para o céu. Mas se jejua fora dessa cobertura, se busca experiências espirituais, sem estar ancorado em Cristo, você está abrindo portas para qualquer coisa entrar. E nem sempre o que entra é o que você imagina. Por isso, antes de falar sobre técnicas ou métodos de jejum, preciso deixar algo muito claro. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se ainda não reconheceu que Ele é o único caminho para Deus, não jejue buscando experiências espirituais, porque você estará vulnerável. O inimigo adora quando pessoas buscam o sobrenatural sem proteção. Ele se disfarça de luz, oferece revelações que parecem verdadeiras, e lentamente vai escravizando. Mas se você já é de Cristo, se já foi lavado pelo seu sangue, então o jejum se torna arma poderosíssima nas suas mãos. E vou te ensinar como usar essa arma de forma eficaz, especialmente quando o objetivo é revelação. O jejum de revelação, como eu chamo o jejum que pratico baseado na história de Esther, tem propósito muito específico. Não é pedir coisas materiais, não é buscar bênçãos financeiras, embora Deus possa dar isso também. O foco é apenas um: Senhor, revela o que está oculto, mostra o que meus olhos naturais não veem, expõe estratégias do inimigo, traz luz onde há trevas. Quando você jejua com esse propósito, algo poderoso acontece. Sua sensibilidade espiritual aumenta drasticamente. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Sonhos ficam mais vívidos e cheios de significado. Palavras da Bíblia saltam da página com revelação específica para sua situação. Conversas aparentemente casuais trazem exatamente a informação que você precisava. Situações se desenrolam de forma que verdades escondidas vêm à tona. Mas isso não acontece magicamente. Precisa haver preparo, e vou te ensinar como preparar seu coração antes de entrar nesse tipo de jejum. Primeiro, arrependa-se de pecados conhecidos. Não adianta jejuar pedindo revelação se você está vivendo conscientemente em pecado. A Bíblia diz claramente que o pecado cria separação entre nós e Deus. Se há área da sua vida que você sabe que está errada, trate disso primeiro. Confesse. Arrependa-se genuinamente. Peça perdão. Abandone aquilo. Só então, entre no jejum. Porque Deus não revela segredos para quem está brincando com santidade. Segundo, perdoe quem te feriu. Isso é crucial. Muitas vezes pedimos revelação sobre situações, mas estamos carregando falta de perdão no coração. E isso bloqueia completamente. Jesus foi muito claro sobre isso. Se você não perdoa, seu Pai Celestial também não perdoa você. E se há falta de perdão entre você e Deus, não espere receber revelação dele. Então, antes de jejuar, faça a lista mental de todas as pessoas que te feriram. E perdoe uma por uma.
não sentimentalmente, mas por decisão. Libere perdão mesmo que a dor ainda esteja presente. Terceiro, prepare seu corpo gradualmente. Se você nunca jejuou antes, não comece com 3 dias sem comer nem beber. Isso pode ser perigoso. Comece com jejum parcial. Apenas um período do dia, ou apenas líquidos. Vá aumentando progressivamente conforme seu corpo se adapta. E se você tem qualquer condição de saúde, diabetes, pressão baixa, anemia, gravidez, menos consulte um médico antes. Deus não pede sacrifícios que destroem seu corpo. Ele quer que você seja sábio. Quarto, defina seu propósito claramente. Antes de começar o jejum, deixe claro que você está pedindo revelação. É sobre uma situação específica, sobre uma pessoa, sobre direção para a sua vida, sobre libertação de alguém. Quanto mais específico você for no seu pedido, mais clara será a resposta. Não jejue apenas por jejuar. Tenha propósito definido. Quinto, durante o jejum, dedique tempo real para buscar a Deus. Não adianta ficar sem comer, mas passar o dia inteiro distraído com outras coisas. O jejum libera tempo que você normalmente gastaria comendo. Use esse tempo para orar, ler a palavra, adorar, ficar em silêncio na presença de Deus. É nesse tempo de comunhão que as revelações vêm. Agora, deixa eu te ensinar como identificar se a revelação que você está recebendo vem realmente de Deus ou é engano do inimigo. Porque sim, mesmo sendo cristão, mesmo jejuando em nome de Jesus, você pode ser enganado se não tiver discernimento. Revelação verdadeira de Deus sempre alinha com a Bíblia. Sempre. Deus nunca vai te revelar algo que contradiz sua palavra. Se durante seu jejum você tem uma revelação que te manda fazer algo que a Bíblia proíbe, não é de Deus. Descarte imediatamente. O Espírito Santo nunca contradiz as Escrituras. Revelação verdadeira traz paz, mesmo quando a informação é difícil. Pode ser que Deus te mostre algo pesado, algo que vai exigir ação difícil de sua parte, mas junto com a revelação, virá paz no espírito. Você saberá que é verdade. Já a revelação falsa traz confusão, ansiedade, medo paralisante. Se depois de uma suposta revelação, você fica em pânico sem saber o que fazer, provavelmente não foi de Deus. Revelação verdadeira sempre tem como objetivo trazer liberdade, cura ou direção. Deus não revela coisas apenas para te assustar ou para satisfazer curiosidade. Se Ele mostra algo oculto, é porque quer que você ore sobre aquilo, que tome ação específica, que seja instrumento de libertação. Já o inimigo revela coisas para paralisar, para causar medo, para fazer você desistir. Revelação verdadeira será confirmada. Deus não depende de uma única forma de falar. Se Ele revelou algo importante durante seu jejum, Ele vai confirmar aquilo de outras formas. Pode ser através de pregação que você ouve depois, pode ser através de conselho de pessoa sábia. Pode ser através de circunstâncias que alinham perfeitamente. Peça confirmação a Deus, antes de agir sobre revelações importantes. Agora deixa eu falar sobre o que fazer quando você recebe revelação através do jejum. Porque revelação sem ação correspondente é inútil. Se Deus te mostra algo oculto, Ele espera que você faça algo com aquela informação. Se Deus revelou pecado escondido na sua própria vida, arrependa-se imediatamente. Não guarde aquilo. Não justifique. Confesse a Deus. Abandone aquela prática. Peça ajuda se necessário. A revelação foi dada para te libertar, não para te condenar. Mas a liberdade só vem quando você age. Se Deus revelou estratégia do inimigo contra a sua vida, ou de alguém próximo, ore quebrando aquilo na esfera espiritual. Use sua autoridade em Cristo para cancelar os planos das trevas. Declare proteção do sangue de Jesus. Ordene que toda obra de feitiçaria seja desfeita. E então, se for o caso, tome ações práticas no natural. Pode ser afastar-se de pessoas tóxicas, pode ser mudar alguma situação, pode ser confrontar algo com amor. Se Deus revelou que alguém precisa de ajuda espiritual, não fofoque sobre aquela pessoa. Não saia contando o que foi revelado. Interceda primeiro. Ore em secreto. Quebre o que precisa ser quebrado na esfera espiritual. E só então, se Deus mandar, aproxime-se daquela pessoa com amor e ofereça ajuda, mas sempre com sabedoria e amor. Nunca com julgamento. Se Deus revelou direção para a sua vida, obedeça, mesmo que pareça difícil.
Mesmo que não faça sentido lógico, se foi revelação genuína de Deus, Ele vai te capacitar para fazer o que Ele mandou. Mas você precisa dar o primeiro passo de obediência. Uma coisa que aprendi ao longo desses anos é que Deus respeita o tempo de preparo. Nem sempre Ele revela tudo de uma vez. Às vezes Ele mostra apenas um pedaço, porque não estamos prontos para ver o quadro completo. Então não fique frustrado se jejuou e recebeu apenas revelação parcial. Agradeça pelo que foi mostrado. Haja sobre aquilo. E no tempo certo, Deus revelará mais. Também aprendi que jejum de revelação não é competição. Não compare seu jejum com o de outra pessoa. Não tente copiar exatamente o que funcionou para alguém. Cada pessoa tem nível diferente de intimidade com Deus, tempo diferente de preparo espiritual, chamado diferente. O jejum que transformou minha vida pode não ser exatamente o mesmo que vai transformar a sua. E tá tudo bem. O importante não é a forma, é o coração. E por favor entenda isso. Jejum não é para os espiritualmente maduros apenas. Qualquer cristão pode jejuar. Mas talvez seu jejum seja diferente do meu. Talvez você comece com apenas algumas horas, ou com jejum parcial onde você come algo leve. Deus honra seu jejum, tanto quanto honra o de alguém que fica dias sem comer. O que importa é a intenção do coração, não a duração ou intensidade. Deixa eu te dar exemplo prático de como aplicar isso. Digamos que você está enfrentando problema no trabalho. Sente que algo está bloqueando suas oportunidades, mas não consegue identificar o que. Entre em jejum, pedindo revelação específica sobre aquela área. Senhor, mostra o que está impedindo minhas portas de se abrirem. Revela se há alguma obra espiritual contra mim, ou se há algo que eu estou fazendo errado, ou se simplesmente ainda não é o tempo. Durante o jejum, fique atento. Deus pode revelar que há pessoa invejosa, fazendo trabalho espiritual contra você. Ou pode revelar que você mesmo está sabotando suas oportunidades, por medo de sucesso. Ou pode mostrar que está fechando portas, porque tem algo melhor preparado para você mais à frente. Cada revelação pede resposta diferente. Mas agora você não está mais lutando no escuro. Você sabe exatamente pelo que orar. Ou talvez você esteja preocupado com um filho que se afastou de Deus. Jejue, pedindo revelação. Senhor, mostra o que está prendendo meu filho. Revela as correntes invisíveis. Expõe as influências negativas. Dá-me estratégia de oração. E Deus vai revelar. Pode ser que mostre que seu filho está sob influência de amizades erradas, ou que está preso em vício que você nem imaginava, ou que está carregando mágoa não resolvida, que o afastou da fé. E com essa informação, você ora especificamente, quebrando aquilo na esfera espiritual. O jejum de revelação também é poderoso para questões de saúde. Conheço pessoas que estavam sentindo sintomas estranhos, mas médicos não conseguiam diagnosticar. Entraram em jejum pedindo revelação a Deus, e Ele mostrou em sonho exatamente qual era o problema. Depois procuraram um médico específico, fizeram exames direcionados, e descobriram doença em estágio inicial. Foram curadas, porque Deus revelou antes que ficasse tarde demais. Mas cuidado com extremos. Não substitua tratamento médico por revelação espiritual. Deus usa médicos também. Se Ele revelar algo sobre sua saúde, procure profissional qualificado. Deus não é contra a medicina. Ele é contra confiar mais na medicina do que nele. Mas Ele também não é contra usar os recursos que Ele mesmo colocou disponíveis através da ciência. Uma última instrução importante. Depois que o jejum terminar, quebre o jejum com sabedoria. Não coma imediatamente tudo o que vê pela frente. Seu estômago ficou vazio. Precisa ser reintroduzido à comida gradualmente. Comece com algo leve, frutas, sopa, suco. Só depois de algumas horas volte à alimentação normal. Isso é cuidado com o templo do Espírito Santo que é seu corpo. E anote as revelações que recebeu. Escreva num diário, porque às vezes Deus revela coisas que só vão fazer sentido completo meses depois, e se você não registrar, pode esquecer detalhes importantes. Eu tenho cadernos cheios de anotações de jejuns, que fiz ao longo dos anos, e já voltei neles várias vezes para relembrar o que Deus tinha revelado, especialmente quando estava enfrentando situação similar novamente. Escreva agora nos comentários: eu não vou desistir da oração. Faça isso como declaração profética sobre sua vida. Porque o inimigo vai tentar desanimar você. Vai tentar fazer você desistir do jejum, da oração, da busca por revelação. Mas quando você declara que não vai desistir,
Está profetizando vitória sobre sua própria vida. Estamos chegando ao fim dessa jornada, mas antes de encerrar, preciso deixar algo muito claro no seu coração. Tudo o que compartilhei com você não é teoria. Não são histórias inventadas para impressionar. É minha vida real. São cicatrizes que carrego. São vitórias que conquistei não por força própria, mas porque Jesus me resgatou e me ensinou a usar as armas espirituais que Ele disponibilizou para todos os seus filhos. O jejum de revelação mudou completamente minha trajetória. Transformou a forma como faço guerra espiritual. Me tirou da posição de cega lutando contra sombras e me colocou em posição de enxergar claramente o campo de batalha. E isso fez toda a diferença. Porque quando você sabe contra o que está lutando, quando Deus revela as estratégias ocultas do inimigo, quando seus olhos espirituais são abertos para ver o que está escondido, você não desperdiça energia. Você ora com precisão. Age com sabedoria. Vence com estratégia divina. Hoje, quando saio nas madrugadas para resgatar almas presas em bruxaria, em religiões falsas, em pactos demoníacos, eu não vou despreparada. Antes de cada missão, jejuo pedindo revelação. E Deus me revela onde ir, com quem falar, o que dizer, quais são os perigos, como me proteger. Já passei por situações em que pessoas tentaram me matar. Já enfrentei confrontos espirituais pesados. Já recebi ameaças de bruxos que não gostaram que eu resgatei alguém das garras deles. Mas continuo viva. Continue a lever. Continue a risk. Porque Deus me mostra o que está oculto e me ensina como agir. E quero que você entenda algo fundamental. Isso não é dom exclusivo meu. Não é privilégio de quem tem história dramática como a minha. Todo cristão tem acesso a esse tipo de revelação. Todo filho de Deus pode ter os olhos espirituais abertos. Todo seguidor de Jesus pode receber estratégias direto do trono da graça. A diferença é que muitos não buscam. Muitos ficam satisfeitos com cristianismo superficial, morno, sem profundidade espiritual. E por isso vivem derrotados, confusos, sem direção. Mas não precisa ser assim. Se você está cansado de viver no escuro espiritualmente, se está exausto de orar, sem ver resultados, se está frustrado, porque sente que há bloqueios na sua vida, mas não consegue identificar de onde vem, então está na hora de buscar revelação. E o jejum é a ferramenta que Deus disponibilizou para isso. Não estou dizendo que você precisa fazer exatamente o que eu faço. Não estou colocando fórmula mágica na sua mão, porque não existe fórmula mágica. O que existe é princípio espiritual. Quando você se humilha diante de Deus através do jejum, quando nega as necessidades do seu corpo para buscar a face dele, quando seu propósito é apenas ouvir sua voz e ver através dos seus olhos, algo poderoso acontece. O véu que separa o natural do sobrenatural fica mais fino. Sua sensibilidade espiritual aumenta, e Deus começa a revelar. Mas preciso te alertar também. Revelação traz responsabilidade. Quando Deus abre seus olhos e você começa a ver coisas que outros não veem, você se torna responsável por aquilo que foi revelado. Não pode simplesmente ignorar. Não pode fingir que não viu. Precisa agir. E essa ação nem sempre é confortável. Às vezes Deus vai te revelar coisas sobre pessoas próximas que vão te partir o coração. Outras vezes vai te mostrar situações que vão te obrigar a tomar decisões difíceis. E haverá momentos em que a revelação vai te colocar em posição de confronto espiritual intenso. Mas vale a pena. Cada batalha vale a pena. Cada noite em claro orando vale a pena. Cada jejum que deixa você fisicamente fraco, mas espiritualmente forte, vale a pena. Porque no final, não é sobre você. É sobre o reino de Deus avançando. É sobre almas sendo resgatadas. É sobre famílias sendo restauradas. É sobre vidas sendo transformadas. Eu poderia ter desistido várias vezes, quando as ameaças vieram, quando as perseguições aumentaram, quando meu próprio corpo gritava pedindo descanso, depois de dias jejuando e noites acordada intercedendo. Mas não desisti, porque lembro de onde Jesus me tirou. Lembro do buraco profundo em que eu estava. Lembro da escravidão que me aprisionava. E se Ele fez tanto por mim, como posso fazer menos pelos outros? Cada alma que resgato, cada pessoa que vejo sendo liberta de bruxaria, cada família que testemunho sendo restaurada. Tudo isso me lembra que meu sacrifício não é nada comparado ao que Jesus fez na cruz. Ele deu sua vida. O mínimo que posso fazer é dar meu tempo,
meu conforto, minha segurança para que outros também conheçam essa liberdade. E você também pode fazer diferença. Não precisa fazer o que eu faço. Não precisa sair nas madrugadas resgatando bruxos, mas pode fazer diferença na sua esfera de influência, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, e o jejum de revelação vai te equipar para isso. Porque quando Deus revelar o que está oculto nas vidas das pessoas ao seu redor, você vai saber exatamente como orar, como agir, como ajudar. Imagina saber que seu colega de trabalho está enfrentando batalha espiritual específica antes mesmo que ele te conte. E poder interceder, quebrando aquilo na esfera espiritual. Imagina Deus te revelar que seu vizinho está sendo alvo de trabalho de feitiçaria, e você ter autoridade para desfazer aquilo em oração. Imagina sonhar com situação envolvendo familiar seu, e dias depois aquilo realmente acontecer. Mas você já orou, e a proteção de Deus já estava estabelecida. Isso não é fantasia, é realidade para quem vive em intimidade com Deus, e busca revelação através do jejum. E pode ser sua realidade também. Mas tem que começar. Tem que dar o primeiro passo. Tem que entrar no quarto, fechar a porta, dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu quero mais. Eu quero ver o que está oculto. Eu quero ouvir sua voz claramente. Eu quero ser usado poderosamente no seu reino. E quando você fizer esse pedido sincero, com coração quebrantado e genuíno desejo de servi-lo, Deus vai responder. Talvez não do jeito que você espera, talvez não no tempo que você imagina. Mas Ele vai responder, porque Ele é fiel. E Ele está procurando pessoas dispostas a pagar o preço. Dispostas a jejuar quando outros estão comendo. Dispostas a orar quando outros estão dormindo. Dispostas a avançar quando outros estão recuando. O inferno treme quando cristãos descobrem o poder do jejum de revelação. Porque quando Deus abre nossos olhos espirituais, as trevas não conseguem mais operar em segredo. Seus planos são expostos. Suas estratégias são reveladas. Suas armadilhas são desarmadas. E o reino da luz avança sobre o território das trevas. E antes de encerrar, preciso fazer um apelo específico. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, se ainda não reconheceu que Ele é o único caminho para Deus, faça isso agora. Não adianta tentar jejuar pedindo revelação, se você não pertence a Cristo. Porque fora da cobertura do sangue dele, você está vulnerável, e o inimigo vai aproveitar qualquer oportunidade para te enganar. Mas se você reconhecer agora, neste momento, que é pecador, que precisa de Salvador, que quer entregar sua vida a Jesus, Ele vai te receber. Não importa o que você fez, não importa quão longe foi, não importa quantos erros cometeu. Ele te ama, morreu por você, e quer te dar vida nova, então ore agora mesmo. Simplesmente fale com Ele. Jesus, eu reconheço que sou pecador, que preciso de você. Perdoa meus pecados. Entra na minha vida, sê meu Senhor e Salvador. A partir de hoje, eu quero viver para te servir. Se você fez essa oração com sinceridade, você acabou de nascer de novo. Você agora é filho de Deus. E toda essa promessa de revelação espiritual, de intimidade com Deus, de vitória sobre as trevas, está disponível para você. Bem-vindo ao reino da luz. E se você já é cristão, mas está vivendo morno, distante, sem paixão por Deus, volte. Não é tarde demais. Ele está esperando você de braços abertos. Arrependa-se da frieza espiritual. Peça que Ele reacenda o primeiro amor. E comece novamente. Dessa vez, com compromisso real. Com busca genuína. Com desejo ardente de conhecê-lo profundamente. Agora eu quero fazer 3 pedidos específicos para você que assistiu até aqui. Primeiro, comente agora. O inferno treme quando eu oro. Faça essa declaração profética sobre sua vida, porque quando você declara verdades espirituais, está ativando princípios do reino, e essa declaração vai ecoar na esfera espiritual. Segundo, compartilhe este testemunho com alguém que precisa ouvir. Pode ser familiar, amigo, conhecido nas redes sociais. Não sabe quem Deus quer alcançar através dessa mensagem. Talvez sua simples ação de compartilhar seja o instrumento que Deus vai usar para resgatar uma alma das trevas. Não guarde isso só para você. Multiplique. Espalhe. Faça a diferença. Terceiro, se inscreva no canal e ative as notificações.
porque vamos continuar trazendo testemunhos poderosos de pessoas que foram transformadas por Jesus, histórias reais de libertação, revelação e vitória espiritual. E você não vai querer perder. Cada vídeo é ferramenta que pode fortalecer sua fé e equipar você para a guerra espiritual. E antes de me despedir, deixa eu te lembrar de algo. O jejum de revelação que mudou minha vida não é fim em si mesmo. É meio ferramenta. O objetivo final não é ter experiências espirituais impressionantes. É conhecer a Deus intimamente. É servi-lo fielmente. É resgatar almas perdidas. É avançar o reino da luz sobre as trevas, e fazer isso com sabedoria, direção e revelação divina. Que Deus te abençoe. Que Ele abra seus olhos espirituais, que Ele te dê revelação sobre tudo o que está oculto em sua vida, que Ele te use poderosamente para resgatar almas e trazer libertação, e que você nunca mais seja o mesmo, depois de ouvir este testemunho. Porque quando Deus revela, tudo muda. Quando a luz invade, as trevas recuam, e quando você ora com revelação, o inferno treme. Vai em paz, mas não vai em acomodação voyemiguera. Vai armado com a revelação de Deus. Vai determinado a fazer diferença, porque o mundo tá cheio de pessoas presas onde você pode ter estado, ou onde alguém que você ama está agora, e elas precisam conhecer esse Jesus que liberta, transforma e revela. Seja você um instrumento nas mãos dele.